E aí galera, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal do Flick, Luan falando aqui. E recentemente a gente teve o lançamento da DLC de Valhalla para o God of War Ragnarok, que contou um pouco do after pós-guerra ali, mostrando um pouco mais de desenvolvimento da história do Kratos, cara. E o bacana é que o Atreus não estava envolvido no meio, então a gente tem uma história 100% focada no personagem principal. O que é interessante, porque a gente teve uma finalização da jornada ali do herói, entre aspas, do Kratos. E por que eu falo desse jeito? God of War 1 até o Ragnarok, Valhalla ali, teve muito desenvolvimento de personagem, muita mudança de história e muitos acontecimentos dentro de franquia. Pra quem não sabe, a gente tem quase 20 anos aí, então 2 décadas de jogo, né, que vai fazer em 2025. Então, é interessante a gente estar abordando um pouquinho aqui pra estar relembrando um pouquinho da história desse personagem que é tão icônico e diferente de muitos outros. Em God of War 1, pra quem lembra, por exemplo, começa toda a jornada ali do Kratos. A gente é apresentado ao personagem, entende que ele é um escravo de um deus, por conta ali de um pacto que ele teve que fazer em guerra. A história é mais ou menos a seguinte: o Kratos estava prestes a morrer para os bárbaros, aonde ele clama ali por Ares, falando que ele venderia a alma dele em troca de poder, e o Ares atende esse pedido, dando as blades ali do Kratos, e o Kratos então conseguindo virar o jogo ali contra os bárbaros, exterminando todo mundo. E assim então virando um lacaio do deus da guerra naquela época. Coisa que ele pagaria caro futuramente, pois o mesmo deus que ajudou ele fazia ele, né, diariamente em missões diferentes, até que o Ares mandou ele exterminar uma pequena vila. Só que nessa pequena vila sua esposa e filha estavam lá e ele não sabia. E ele acabou matando com suas próprias mãos a sua família naquele dia, tornando ali o personagem tão icônico dentro do mundo grego que era o fantasma de Esparta. No entanto, a partir do momento que o Kratos virou o fantasma de Esparta, a Grécia selou seu destino e os deuses também. Pois a partir dali o Kratos continuaria temporariamente como um lacaio dos deuses, salvando, por exemplo, o deus do sol, no Triunfo Olympus, matando a esposa de Hades, e curiosamente tendo até um momento bonito, no entanto triste também, com a sua filha Calliope, no Campos Elíseos, né, onde ele teve a oportunidade de ficar com ela por algumas horas, no entanto, por conta de um propósito, deixou pra lá e foi salvar o bendito deus, coisa que o Kratos viu, se arrepender depois, ele fala pra gente justamente na DLC do Valhalla. No entanto, a partir do God of War 1, as coisas viriam mudar. Kratos fez um pacto com a deusa Athena, onde ela falava o seguinte: em troca de você derrotar o deus Ares, a gente vai perdoar todos os seus pecados. Kratos achou que o perdão viria com esquecimento, coisa que não seria verdade ali futuramente. Pois durante a jornada que o Kratos foi atrás da Caixa de Pandora, conseguiu ela, foi morto por Ares, voltou à vida e foi atrás do deus da guerra novamente, ele consegue o poder da caixa, derrota o deus, tem a sua vingança concluída e na hora do perdão, basicamente a Athena fala: tá perdoado, tá tudo supimpa, e o Kratos vê que foi enganado de certa forma pelos deuses novamente e que teria que conviver com o fardo de ter matado sua família e agora com o fardo de ser o novo deus da guerra, afinal ele tinha matado Ares. E muita coisa viria a acontecer então, do God of War 1 para o 2. Por exemplo, a gente tem os eventos do Ghost of Sparta, onde o Kratos, através de algumas visões, decide pesquisar sobre o seu passado e descobre que a sua mãe ainda estava viva. Ele pensou que ela já havia ido dessa pra melhor. E durante um diálogo ali com ela, ele também acaba descobrindo que o seu irmão que tinha sido sequestrado muitos anos atrás também estava vivo. Ele estava dentro do reino do deus da morte, Thanatos. E o irmão do Kratos havia sido sequestrado por conta de uma profecia que dizia que um guerreiro marcado iria destruir o Olimpo e roubar o lugar de Zeus, coisa que batia com a descrição do irmão do Kratos, que tinha uma marca de nascença. Coisa que, quando esse irmão é sequestrado, Kratos, após alguns anos, decide fazer aquela tatuagem vermelha de forma a homenagear o seu irmão também. Fora isso, a mãe do Kratos ela tenta falar sobre a identidade do pai do Kratos e do Deimos. No entanto, ela havia sido amaldiçoada, que caso ela tentasse contar quem era, ela viraria um monstro, irreconhecível. Coisa que acontece de fato, e o Kratos tem que matar mais um familiar muito importante da vida dele, a sua própria mãe dessa vez. Mas apesar disso, o Kratos ainda tinha que salvar o Deimos, então ele vai até o reino do deus da morte, reencontra seu irmão, se reconcilia com ele, e os dois vão então derrotar o deus da morte que havia ficado anos e anos torturando o pobre Deimos. Coisa que infelizmente Deimos durante a batalha acaba por perder a vida e o Kratos dá um rage nunca antes visto e mata o deus da morte, então se tornando ali a personificação completa do caos.
Então agora a gente chega no momento aterrador da vida do Kratos. Ele seria então traído pelos deuses novamente e pela última vez. Nos eventos do God of War 2, o Kratos, como deus da guerra, decide agir a favor de Esparta. Ele interfere numa guerra onde Zeus manipula toda uma situação e envia a Blade of Olympus, que foi uma espada responsável pela destruição dos titãs, faz com que o Kratos deposite todo o seu poder nela. E com esse depósito de poder, o Kratos ele basicamente vira ali quase um humano muito forte, né? Mas ele perde ali os seus poderes de Deus, se tornando um pouco mais frágil durante essa batalha, fazendo com que o próprio Rei dos Deuses venha até ele e faça ali uma traição nunca antes vista, roubando a Blade of Olympus e matando o Kratos ali mesmo. Onde o espartano morre, vai ao inferno e é salvo de uma forma indireta pela titã do passado Gaia, que faz ali uma interferência em prol do Kratos e vai então numa aventura rumo às Três Irmãs do Destino. Durante essa aventura, o Kratos matou muitos monstros, matou Perseus, matou Teseu, matou diversos personagens, incluindo a Medusa também. Encontrou as Três Irmãs do Destino, destruiu elas também, conseguiu retornar ao passado, ao momento que ele ia morrer para os Zeus, lutou contra os Zeus, desceu o pau no velho e depois, na hora de matar ele com a Blade of Olympus, Atena surge do nada e entra no meio, morrendo no lugar do Rei dos Deuses. Revelando duas coisas, que se ao destruir Zeus, o Olimpo iria junto, e que o Zeus era o pai do Kratos. Sendo assim, ele amaldiçoou a mãe do Kratos naqueles eventos anteriores e era culpado de muita merda que havia acontecido dentro da vida do espartano. E o Kratos então solta o verbo máximo ali, que virou uma cutscene lendária no final do God of War 2, que daria então os acontecimentos do jogo final ali no mundo grego, que era o God of War 3. If all on Olympus would deny me my vengeance, then all on Olympus will die. I have lived in the shadow of the gods for long enough. The time of the gods has come to an end. Então, a partir desse momento, acontecimentos que viriam a decorrer no God of War 3 foi tudo responsabilidade do Kratos. Afinal, o espartano voltou ao tempo, no momento que os titãs iriam morrer na Grande Guerra, trouxe todos eles para o presente para guerrear contra o panteão dos deuses ali na sua versão atual, e basicamente seria ali o fim do mundo grego. Kratos iria matar qualquer deus que impedisse que ele exterminasse os Zeus. Então nessa conta a gente teve Poseidon morrendo, Hades, Hermes, Hélio e o próprio Zeus junto a Gaia e diversos outros titãs morrendo. Tudo em prol da vingança do Kratos. Ela ia ocorrer de uma forma ou de outra. Tudo o que aconteceu no God of War 3 foi consequências dos jogos passados, das traições dos deuses e de todos os acontecimentos. Claro, quando Kratos abriu a caixa de Pandora no primeiro jogo, ele liberou duas entidades, a esperança que ficou com ele e o medo que foi pros deuses. No entanto, muito antes daquilo tudo, os deuses já eram os filhos da puta. Então, eventualmente, aquilo ia acontecer de um jeito ou de outro. Não foi só culpa do Kratos de ter aberto a caixa de Pandora. Os deuses eram naturalmente malignos naquele mundo. E o Kratos não perdoou ninguém, cara. Aquilo iria acontecer e esse era o ponto. Tanto que, no final do God of War, a própria Atena também faz ali um plot twist falando que ela queria o poder do Kratos, da esperança, pra poder ter ali a dominância do mundo grego. E o Kratos, quando ele ia matá-la, supostamente, ele vai e comete um seppuku ali, né? Um suicídio e acaba liberando toda a esperança ali pro mundo grego que, por conta disso, acabaria conseguindo se reconstruir futuramente pós saída do Kratos daquele reino, né? Então temos os eventos que seriam da HQ, no God of War, onde o Kratos passa na terra do faraó, mostra ele tendo toda aquela crise de responsabilidade por conta de ter destruído o mundo grego, de ter aquela maldição das Blades junto com ele, relembrando que ele matou a sua família constantemente, né? Mostra ali o Kratos pós-chama de vingança diminuir, sabe? Então mostra um momento de fragilidade do personagem, que é bem icônico. A gente nunca tinha visto o Kratos tão perturbado quanto naquela HQ. No entanto, passados os eventos da HQ, a gente finalmente chega para o que interessa, que é o God of War no mundo nórdico. O jogo vai começar com o Kratos tendo que cumprir uma promessa para sua falecida esposa, onde ele espalharia as cinzas dela na montanha mais alta dos reinos, no reino dos gigantes então. Ele ainda não sabia disso inicialmente, mas iria descobrir, né? E durante essa jornada, o Kratos ele vai conhecer diversos deuses, diversas pessoas muito importantes, que seriam grandes aliados dele. Então ele conhece ali os deuses filhos do Thor,
que infelizmente ele tem que matar por questão de autodefesa. Conhece o Baldur também, que ele tem que matar para defender uma outra pessoa. E conhece o Mimir, os anões e diversas outras entidades aí dentro do mundo nórdico. E fora isso, ele faz diversos salvamentos durante sua aventura ali no mundo nórdico, né? Almas penadas, pessoas, completa várias missões. Então ali a gente vai meio que vendo uma redenção do personagem de pouco a pouco dentro desses eventos. Claro que, após assassinar o Baldur e cumprir com a sua promessa para sua falecida esposa, a gente teria os eventos aí do God of War Ragnarok começando. A guerra dos reinos de Asgard e dos diversos outros que causaria a destruição basicamente do mundo nórdico. Por conta dessa guerra, o Kratos ele tem que voltar a ser um general. Então ele durante essa jornada vai conseguir novos poderes, novos aliados e então vai partir para a guerra contra Odin e Thor, causando ali a destruição dos deuses e da própria Asgard também. Com isso, o Kratos ele finalmente seria convidado a sentar no trono de um deus para poder fazer a reconstrução daquele mundo nórdico que estava se encontrando numa situação desesperadora, não se sentindo preparado naquele momento, pois muitos traumas ainda assombravam a vida do espartano. No entanto, nos eventos ali pós-Ragnarok, quando o Kratos salva o Tyr, que é o deus da guerra daquele mundo, ele é convidado pelo deus de uma forma indireta a passar pelos desafios de Valhalla. Valhalla basicamente ela acessa o espírito do campeão que está entrando lá para fazer com que ele enfrente a si mesmo de uma forma a perdoar a si mesmo ou então a reconciliar-se com si mesmo, assumindo suas responsabilidades e se tornando alguém digno. Disso que eu entendi do reino de Valhalla. Coisa que vai acontecer com Kratos. Ele vai enfrentar assombrações do seu passado. Então ele vai ver, por exemplo, o deus Hélio, que fica enchendo o saco dele. Ele vai passar ali por algumas fases do mundo grego. Vai mostrar arrependimentos quanto ao assassinato da sua esposa, da sua filha. De não ter passado o tempo com ela naquela oportunidade que ele teve nos Campos Elíseos do Chain of Olympus. Ele vai mostrar arrependimento de ter matado friamente o capitão do primeiro God of War, que foi engolido pela Hydra. Ele podia ter salvo esse capitão, mas ele escolheu pisar na vida do cara por pisar, por pura maldade. Então o Kratos ele assume a responsabilidade de muita coisa naquele mundo ali de Valhalla. Ele fala que ele não era alguém bonzinho, muito pelo contrário, ele era alguém monstruoso. Ele não era tão diferente daqueles deuses, mas ele queria ser melhor a partir dali. Então, após enfrentar diversos desafios, vencer o Tyr, compreender-se a si mesmo, ele tem acesso a uma câmara especial de Valhalla, onde ele encontra consigo mesmo na sua versão de Deus da Guerra, de Destruidor de Mundos, e tem ali uma palavrinha com ele mesmo no passado. Eu vou deixar aí pra vocês. O que eu posso te dizer? Eu lembro da sensação de tomar o trono. O que significou e o que não significou. Um deus da guerra, um deus da dor, do sofrimento, da destruição. As normas disseram que eu busco uma redenção que eu sei que eu não mereço. O que isso me torna? Um deus dos tolos. Um deus da... esperança. Quando tudo está perdido. Você perdeu tudo. E todos. E se tornou. Não existe perdão para você. Você escolheu. Eu escolhi. E agora? Será que eu, esse mesmo homem, devo aceitar, tomar, proclamar, liderar, me colocar a serviço? Ah, servir.
acontece aqui dentro para que eu não vire você? Eu não sei. Mas eu tenho esperança. Você é cruel, arrogante e egoísta. Mas você é mais do que isso. Você sempre foi muito mais do que os outros viam. Você é mais do que isso. Bom, parece que eu perdi tudo. Achou o que você queria? Bom saber, cara. Terminamos por aqui, então. Bom... E agora? Agora, eu acho que quero ficar aqui por um tempo. Muito brabo, né, gente? O que dizer dessa cutscene, né? Finalmente o Kratos, ele se acertou consigo mesmo, né? Depois de sobreviver à tragédia do mundo grego, viver toda aquela aventura no mundo nórdico, Kratos finalmente teve um ponto final consigo mesmo e pode fazer algo diferente dali em diante. Não que ele já não tivesse feito bastante dentro do mundo nórdico, mas ali acho que é um simbolismo de um novo começo. E na minha humilde opinião, todo esse progresso que o Kratos fez até chegar nessa DLC do Valhalla fez total sentido. A gente tem dois personagens diferentes da saga clássica e dessa saga atual. No entanto, é um progresso que faz total sentido, pois o Kratos viveu mais de 200 anos, ele passou por muita coisa, viveu muita coisa. Então são ambos personagens que eu curto muito, mas eu entendo que hoje em dia são bem diferentes. E eu quero saber aí o que você achou dessa personalidade do Kratos mudar com o decorrer do tempo. Tu gostava mais do clássico, do novo, ou compartilha da mesma opinião que a minha? E, enfim, eu quero agradecer você que viu o vídeo até aqui. Foi totalmente improvisado, um formato novo de fazer. Então, se você gostou, eu quero te pedir um like, uma inscrição também, se você não for inscrito. E é isso, galera. Excelente dia pra vocês. E fui.